Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, mais informações a respeito do Bahia e o mercado da bola. Além disso, vamos trazer também empresária de Haaland falando sobre a SAF do Bahia com o Grupo City, para completar informação com relação a Libertadores. Isso e muito mais, é mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia, e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, você já sabe, Golcase, falou em Golcase, use o cupom Bora Bahia, tem muito desconto, show de bola, o link eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, também na descrição do vídeo, ou se preferir, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code, tá aqui no cantinho da tela, e aí você vai ter acesso ao site da Golcase com muito desconto. Eu tenho sempre trazendo aqui a dica para vocês. Eu tenho também produtos da Golcase e realmente são muito bons, vale a pena você se presentear, inclusive, e essa garrafa, inclusive, você ganha de presente uma base de silicone, escolhe várias estampas, tem várias possibilidades, tem essa aqui que é massa, pai e filho, bem legal, tem as capinhas também que são massa, tem também os copos térmicos, tem os mais vendidos, tem lançamentos, muita coisa legal, aquelas mochilas são bem legais, gente, para seu filho ou filha, porque personaliza, coloca o nome, também para quem tem pet, você coloca aqui a coleira do seu cachorro, né? Enfim, com nome, também tem o peitoral pet, muita coisa legal. Então já sabe, falou em Golcase, usa o cupom Bora Bahia e aproveita que tem muita oferta bacana aí no site da Golcase. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informações sobre a Libertadores da América, tá aqui, gente? Yuri Santana trouxe essa informação e é importante para o Bahia. Potosí campeão, tá aqui, gente, né? Na Bolívia, Copa Pacena, playoffs, final. Viraram, inclusive. Venceram Bolívia aqui, inclusive, tá, gente? Aqui, Potosí campeão, que loucura. Virada absurda fora de casa contra o Bolívia. Com isso, o Bahia decide fora de casa uma eventual terceira fase, seja qual for o adversário. Tem aqui, ó, Botafogo e Potosí vai enfrentar o vencedor de Barcelona e Argentino Júnior. E tá aqui, ó, The Strongest ou Takira vão se enfrentar. Quem vencer enfrenta o Tolima. E aí, quem passar desses dois, o Bahia passando, enfrenta um ou outro. Porque o Bahia vai jogar fora de casa, porque The Strongest, Takira e Tolima estão no ranking da Conmebol em uma posição melhor do que o Bahia. Então se prepare, o Bahia passando pelo Rings na terceira fase preliminar, o Bahia vai decidir fora de casa. É isso. Libertadores é desse jeito e o Bahia tem que se preparar já sabendo que vai ter pedreiro. Outra informação que eu trago agora é a respeito aqui de torcida. Bem interessante essa situação, claro, né? A gente é torcedor, a gente vai dar nossa opinião, mas tá aqui, gente. Situação curiosa. Os indicados ao prêmio de melhor torcida no futebol brasileiro em 2025 no Datafoot Awards. Quem deve ser o vencedor? Tá aí, gente. Flamengo, Bahia, Vasco, Cruzeiro ou Corinthians. E tem aqui já o Bahia acorda na opinião dele. É a melhor deles. Esporte do Bahia, traz aqui a recepção única do Bahia, traz essa festa linda. Enfim, a gente sabe que a nação tricolor é incrível, mas cada um vai pensar no seu, né? Acompanhemos aí, mas fato é que a nação tricolor realmente é muito diferenciada. Tem informação agora sobre o mercado da bola e André Hernan trouxe mais detalhes envolvendo o nosso zagueiro Vitor Hugo. Tá aqui, gente, no dia de ontem ele trouxe mais detalhes. Vitor Hugo e Bahia caminham para uma rescisão. Ao ficar livre, assinará com o Galo. Mas como o Bahia não quer ficar sem uma compensação, os clubes discutem cláusulas de metas que, se atingidas, o Bahia receberá um valor. O zagueiro terminou a temporada como vice-artilheiro do time, com moral com São Paulo. Depois ele conferiu aqui, só uma correção, Vitor Hugo, vice-artilheiro da era São Paulo, com 4 gols, junto com o Dudu e atrás de Hulk com 5. Impressionante, né? Vamos ver. É uma situação que chama a atenção, o Bahia só aceitaria vender, causa estranheza, a não ser que sejam metas bastante viáveis, aquelas metas que praticamente são difíceis de serem batidas, mas vamos ver. O que eu sei, né, a gente tem apurado muito a situação de Vitor Hugo e não tem segredo, é que o Bahia só aceita vender, e o Bahia tem tido um relativo rigor, mas o Bahia, né, na oportunidade eu falei sobre isso quando eu trouxe informação sobre o Rony, pode usar Vitor Hugo como moeda de troca em relação a alguma negociação envolvendo algum jogador do Atlético Mineiro. Para mim seria interessante também nesse sentido, mas está aí informação de André Hernan. Vamos ver, né? Repito, se forem metas fáceis, aí na prática vai ser uma venda com retorno financeiro. Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa situação. Outra informação agora é curiosa, é simplesmente, vocês vão entender, a empresária, não sei se vocês sabem, a empresária do atacante Haaland é brasileira, a Rafaela Pimenta, ela é empresária, inclusive é advogada, e ela resolveu dar uma entrevista exclusiva lá no TNT Esportes e resolveu falar sobre a SAF do Bahia,
Vamos trazer esse trecho aqui para depois comentar um pouco mais sobre isso. E está aqui, inclusive. O retorno financeiro vem junto com o desenvolvimento. Em exclusiva para o nosso Fred Caldeira, a Rafaela Pimenta, empresária de Haaland, fala sobre a importância de uma administração ativa como a do Grupo City com o Bahia. Está aqui, gente, vamos ver. Pega o Grupo City no Bahia, o trabalho que eles estão fazendo é incrível. Por que o trabalho é incrível? Porque tem dono, porque tem uma orientação, tem um caminho. O CEO do City, ele sai aí de Manchester todo mês, se não mais do que uma vez por mês, vem até a Bahia, vai lá ver com os próprios olhos, ver o que está acontecendo. O negócio só pode dar certo. E a hora que dá certo, é bom para o clube, para o jogador e para o torcedor. Então, eu acho que a grande mudança aqui é a entrada da propriedade. A minha preocupação, que eu vejo que é na Europa e que aqui também, é quem é o proprietário, em qual sentido? O proprietário, ele entrou porque está buscando uma glória esportiva, uma representatividade e um retorno do investimento, faz parte. Até aí está tudo bem. O que me incomoda é quando entram propriedades que estão só buscando retorno financeiro. Essa é a grande preocupação com fundos de investimento no futebol. Porque o fundo de investimento é cego. O fundo de investimento, ele tem um gerente, esse gerente tem uma meta, e essa meta tem que ser atingida. Custe o que custar. E se ele não atingir a meta, ou vai vir o próximo gerente, ou eles vão sair fora. Você pega o Grupo City no Bahia, o trabalho que eles estão fazendo é incrível. Por que o trabalho é incrível? Porque tem dono, porque tem uma orientação, tem um caminho. O CEO do City, ele sai aí de Manchester todo mês, se não mais do que uma vez por mês, vem até a Bahia, vai lá ver com os próprios olhos, ver o que está acontecendo. O negócio só pode dar certo. E a hora que dá certo, é bom para o clube, para o jogador e para o torcedor. Então, eu acho que a grande mudança aqui é a entrada da propriedade. A minha preocupação, que eu vejo que é na Europa e que aqui também... Aí, gente, tá repetindo o trecho ali para deixar claro, muito bacana, né? Repito, é simplesmente a empresária de Haaland, tá? A Rafaela Pimenta, brasileira, e o que ela traz é muito interessante, porque há todo esse clamor, né, de clubes por SAF. Mas a maioria das SAFs é de investidores, é de fundos de investimento. E nesse aspecto, a gestão do Bahia de Belém foi muito sagaz, né? A gente não queria um cheque em branco. Então a diferença está justamente aí. O dinheiro é um plus. O dinheiro não é um fim em si mesmo. O investimento não é um fim em si mesmo. O investimento é um dos caminhos que, atrelado a outras questões, tecnologia, ciência, governança, scout e por aí vai. Tudo isso, estrutura, investimento em estrutura, investimento em base, todo esse combo, ele fortalece o projeto. Então, que bom, né? Claro, com a ambição nossa. A nossa pressa é nossa, enquanto torcedor, né? A SAF tem uma outra realidade, chegaram tem pouco tempo no Bahia, mas eu digo sempre também que a ambição desportiva deles também está ligada à valorização dos ativos, que são jogadores e ao próprio clube, né? E eles são investidores. Então, nesse contexto, o Bahia seguramente, eu falo sem medo de errar, né? O Bahia seguramente vai se tornar, de forma cada vez mais clara, a melhor gestão de SAF no futebol brasileiro. Para completar, vou trazer aqui, gente, Léo Ceará deu uma entrevista até um pouco surpreendente aqui ao Jornal à Tarde, inclusive negou um fato que sempre foi falado e depois abriu o jogo, né, sobre o futuro dele. Tá aqui, gente, Léo Ceará nega pré-contrato com o Bahia em 2020 e critica ex-presidente do Vitória. O atacante atualmente defende o Kashima Antlers, clube do futebol japonês. Tá aqui, gente, revelado pelo Vitória, o atacante Léo Ceará foi protagonista de notícias que confirmavam a assinatura de um pré-contrato com o Bahia em 2020. Mas em entrevista nesta semana, o jogador negou que ter assinado com o Tricolor quando tinha vínculo perto do fim naquele ano. O centroavante acabou seguindo para o futebol japonês. O que ele fala? Isso, a assinatura do pré-contrato é o que falam, né? É o que falam. Mas, na verdade, eu saí livre do Vitória e não tinha contrato com ninguém, afirmou o atacante em entrevista ao canal Gold. A declaração surge em meio a um cenário de valorização máxima do centroavante, que aos 30 anos foi campeão e artilheiro da J-League 2025, defendendo o Kashima. Ele fala aqui sobre a saída do Vitória, né, a situação do desentendimento com o presidente e por aí vai. E aqui, gente, a ascensão no Japão. Desde que deixou o Brasil, o Léo Ceará continuou a trajetória sólida no Japão e após passagens por Ryukyu, Yokohama Marinos e Cerezo Osaka, o atacante chegou ao Kashima Antlers em 2025 e viveu o ano mais marcante da carreira. Foram 39 jogos, 21 gols e uma assistência, além do título japonês encerrando o jejum de 9 anos do clube da Liga Nacional. A conquista teve um peso simbólico da maior, com a presença de Zico, ídolo histórico do Kashima, na cerimônia de premiação.
Conquistar o título no primeiro ano, depois de 9 anos sem vencer, e com o Zico comemorando com a gente, foi muito especial. E aqui tem a relação com o Bahia. Com um contrato longo no Japão, válido até 2028, o Léo Ceará deixou claro que se sente plenamente adaptado ao país, tanto dentro quanto fora de campo. Segundo ele, qualquer saída hoje para o Bahia, conforme boatos recentes, só aconteceria diante de uma proposta muito vantajosa. Tá aí, gente. Para mim, deixa muito clara a situação. Proposta muito vantajosa seria uma proposta que pagasse aí pelo menos a verba rescisória, né? A multa rescisória dele, não verba rescisória, a multa rescisória dele, né? Ultrapassaria os 20, quase 30 milhões de reais. E o Bahia dificilmente, no perfil do atleta, faria esse tipo de movimentação no mercado. O Bahia poderia até, de repente, pegar emprestado, se ele rescindisse e ficasse livre no mercado, o Bahia poderia trazer, mas no contexto de ter contrato com o Kashima, e do próprio Léo Ceará está dizendo que só com proposta muito vantajosa seria para ele, mas seria também para o clube, ele tem contrato, o clube não vai abrir mão do atleta de graça, convenhamos, ainda mais campeão, sendo artilheiro. Então, sinceramente, na minha opinião, não sei de onde trouxeram essa situação, mas eu acho bastante improvável que o Bahia avance em qualquer tratativa com relação a Léo Ceará. Por mais que Léo Ceará esteja vivendo um excelente momento, não dá para a gente desconsiderar isso. Mas o contexto para mim é bastante, eu diria para vocês, muito remota essa situação. Tá? O Bahia procura um centroavante, eu asseguro a vocês que procura um centroavante que tenha muita qualidade, não vai trazer mais do mesmo. Então, por todos esses motivos, o Bahia vai seguir adiante em sua busca, e o Léo Ceará abriu o jogo aí pelo visto. É basicamente dizer, não tem condições, é seguir adiante. Ainda que, do jeito que ele fala aí, e claro, né, vende o peixe dele, e sem dúvida, gostaria de ser jogador do Bahia. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com o geral, aí da gente chegar aos 90 mil inscritos, falando com o Case e usa o cupom para Bahia. Tamo juntos, saudações colores e até a próxima.